Senhoras e senhores da imprensa, muito obrigado pela presença dos senhores, por essa convocação, nesse momento tão delicado da democracia do nosso país. Esses dias, o presidente da maior democracia do mundo, o presidente da maior economia do mundo, o presidente da maior força bélica do mundo se manifestou acerca do Brasil. Disse que nós vivemos um regime. E o que ocorreu hoje de manhã contra o presidente Jair Bolsonaro, as sanções sobre ele, sobre falar com seu filho, sobre utilizar suas redes sociais e tantas outras sanções, só demonstram que o presidente Donald Trump tem razão em suas palavras. Vou ler a carta da oposição no Senado. Brasília, 18 de julho de 25. O Brasil assiste mais uma vez a um grave episódio de perseguição política disfarçada de ação judicial. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em nome da autoridade, tenta impor o silêncio ao principal líder da oposição do país. Lembrando às senhoras e senhores que vários institutos de pesquisa demonstram que, mesmo inelegível, o presidente Bolsonaro lidera todas as pesquisas para a corrida presidencial de 2026. As medidas impostas, como a proibição de uso de redes sociais, comunicação com diplomatas estrangeiros, de manter contato com aliados políticos e até com seu próprio filho, se isso não é medida de um regime ditatorial, não sei o que é. O deputado Eduardo Bolsonaro, além da imposição de tornozeleira eletrônica, não se sustentam juridicamente e ferem princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, dignidade da pessoa humana e proporcionalidade. Não há condenação, não há provas inequívocas de crime, há sim uma escalada autoritária e uso de aparato judicial como instrumento de repressão política. Trata-se de um movimento perigoso que ameaça as bases do Estado de Direito e transforma a divergência em delito. A criminalização de opiniões, cerceamento de liberdade de expressão e tentativa de neutralizar lideranças por vias judiciais colocam em risco a própria democracia. Criticar autoridades, denunciar abusos e participar do debate público são direitos garantidos pela Constituição Federal e não podem ser tratados como afrontas institucionais. O contraste com o passado recente é evidente. Em 2016, Dilma Rousseff discursou na ONU para denunciar um suposto golpe de Estado. Em 2017, advogados de Lula foram à Europa questionar decisões do judiciário brasileiro. Em 2018, a defesa do ex-presidente recorreu à ONU para impedir sua prisão, do então ex-presidente Lula, para impedir sua prisão enquanto ele próprio, mesmo condenado por mais de 20 juízes, pôde viajar ao exterior para fazer suas denúncias contra instituições brasileiras, sem sofrer qualquer censura, prisão domiciliar ou restrição de fala. Por que então agora, pergunto às senhoras e senhores que nos acompanham aqui no Senado e em todo o Brasil, se trata com tamanha rigidez um ex-presidente que sequer foi condenado? Enquanto se restringe liberdade e tenta se calar adversários, vemos ao mesmo tempo a relativização da corrupção de réus confessos da Lava Jato, o perdão bilionário de escândalos que drenam os cofres públicos, abandono dos aposentados, aumento de custo de vida e o avanço do aparelhamento do Estado. Uma cortina de fumaça encobre o caos econômico e moral instalado em nosso país, desviando a atenção para perseguições políticas seletivas. Diante desse cenário, senhoras e senhores, o Congresso Nacional precisa reassumir o seu papel constitucional. É dever do Legislativo, especialmente do Senado, agir com independência e responsabilidade para conter os excessos de um poder que, cada vez mais, ultrapassa os limites da legalidade e da razoabilidade. Quando decisões individuais violam liberdades fundamentais, silenciam representantes eleitos e interferem diretamente na vida política nacional, o parlamento deve reagir com firmeza
para restabelecer o equilíbrio entre poderes e proteger os direitos do povo. É hora, senhoras e senhores, da sociedade brasileira se posicionar com coragem, que não nos falta. O povo deve voltar às ruas, de forma pacífica e ordeira, como sempre fizemos, e exigir respeito à Constituição, à liberdade e à democracia. Nenhuma toga está acima da lei, nenhum cargo autoriza a perseguição, nenhum brasileiro deve ser silenciado por pensar diferente. Somos 213 milhões de cidadãos livres e a Constituição é clara: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos da Constituição Federal. Por tudo isso, reafirmamos nosso repúdio à censura, à intimidação, à perseguição e à tentativa de humilhação de um ex-presidente da República. O silêncio, senhoras e senhores, jamais será uma opção diante da injustiça. Assino essa carta Carlos Portinho, líder do PL Senado Federal. Sóstenes Cavalcante, líder do PL da Câmara dos Deputados. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Deputado Zuco, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Senador Isalci Lucas, líder da oposição no Congresso Nacional. Senador Jorge Seife, vice-líder do PL no Senado Federal. Muito obrigado. Bia Kicis. Boa tarde. Falo aqui como vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, representando aqui a nossa líder, deputada Carol Detoni. Todos nós estamos indignados diante dos fatos que estamos acompanhando e hoje com essa escalada tão violenta de abuso de autoridade, de violação aos mais básicos direitos e garantias fundamentais. Nós sabemos que todo esse processo essa história de golpe, essa ficção, não se sustenta. Nós sabemos que a denúncia que foi apresentada não se sustenta senão em narrativas e ilações. Estamos vivendo um momento de verdadeira barbárie, onde corruptos confessos são liberados, saem pela porta da frente da justiça, têm as suas delações anuladas, condenações, e pessoas inocentes, simplesmente por serem opositoras a esse regime que hoje tiraniza o Brasil, são caladas, são presas, são perseguidas. Qualquer um hoje que se opõe a esse regime pode ser censurado ou preso a qualquer momento, sem nenhum motivo. O presidente Bolsonaro não cometeu crime algum. Se é que podemos dizer, o único crime que ele possa ter cometido foi ter se oposto ferrenhamente a esse regime. Eu, como advogada, procuradora que fui por 24 anos, vislumbro violação atrás de violação, abuso atrás de abuso. Essas medidas cautelares agora impostas não se sustentam na lei, não se sustentam na nossa Constituição. Isso está simplesmente transbordando das fronteiras do Brasil. O mundo assiste hoje. O Brasil, que sempre foi um país democrático, passados o regime de exceção que houve, ditadura militar, regime de exceção, nós nos vangloriávamos, comemorávamos, celebrávamos a nossa democracia. Hoje, nós só podemos nos envergonhar do regime que hoje rege o nosso país. Mas além da vergonha que carregamos, porque o nosso país tem se tornado um pária internacional, a nossa diplomacia é ignorada, não tem nenhum valor, infelizmente, uma diplomacia que sempre orgulhou o nosso país, nós temos também, além da vergonha, nós temos a coragem, a determinação de prosseguirmos. Não vamos desistir. Queremos registrar que estamos ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Ele não está só. Querem calá-lo, assim como querem nos calar, assim como querem calar a população brasileira, chamada outro dia de pequenos tiranos. 213 milhões de pequenos tiranos, chamados assim por uma ministra do STF. Se alguém ainda quer fingir que vivemos uma democracia, se alguém ainda quer fingir que está tudo normal,
eu acho que essa pessoa precisa de uma internação, porque não dá para continuar enganando o povo brasileiro. Essa pessoa precisa ser internada no manicômio, porque está muito claro que nós não vivemos mais uma democracia. E estamos juntos com o nosso presidente Bolsonaro. Quero dizer que houve uma reunião de bancada hoje, virtual, porque pouquíssimos estamos em Brasília. Segunda-feira teremos uma reunião presencial aqui no PL, na liderança do nosso partido. Vamos solicitar o fim do recesso branco, queremos uma reunião, um encontro com o presidente Hugo Mota e queremos que essa casa cumpra o seu papel, que essa casa não se curve à ditadura da toga. Muito obrigada. Peraí. Deixa o que vi hoje. Antes que vocês me perguntem, sim, eu estava na casa da Michele com Michele Bolsonaro até 15 minutos atrás. O que vi hoje? Eu vi nascer da humilhação, eu vi nascer da perseguição, a maior líder que esta nação poderia esperar. Eu quero falar com a nação conservadora. O nosso líder vai se silenciar por algum momento, por uma imposição da Suprema Corte. Mas nós somos milhões de Bolsonaros. Não tem mais jeito, Bolsonaro se multiplicou. E hoje, o que fizeram com a esposa de Bolsonaro, se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? E por que forjaram dentro da casa dele uma situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama? Eu só espero que essas imagens não vazem. Está ouvindo, Suprema Corte? Que essas imagens não vazem. Mas encontraram lá uma mãe que, como uma leoa, brigou por sua filha e que, como uma esposa, brigou por seu lar. Mas da humilhação nasceu uma grande líder. Bolsonaro vai se calar e quem vai nos conduzir neste momento é a maior líder da oposição, a maior líder da nação conservadora. Somos mais de 50% da população brasileira. E eu quero falar com as mães, as mulheres, as donas de casa. Nós vamos nos unir em solidariedade a uma dona de casa que se tornou a maior líder dessa nação. O dia de hoje, que era para ser um dia de humilhação e de dor, foi o dia que a nação viu parir a maior líder que essa nação vai ter. Essa é a minha fala. Peraí. Não precisavam ter entrado armado na casa dele se era tão somente para levá-lo para colocar uma tornozeleira. Vocês acham que a medida foi correta? Tão somente isso. Mas vamos aguardar que esses detalhes, eles que estavam dentro de casa, vão trazer para vocês. Mas acreditem, o Brasil ganhou uma grande líder hoje. Bom, vou falar rápido com vocês, porque desde 2024 eu já vinha falando que isso está para acontecer. Que essa perseguição iria acontecer a todos os aliados do Bolsonaro. Por incrível que pareça, eu acho que ainda vocês não perceberam que eu sou o único senador da República censurado, que teve o salário bloqueado, verba suspensa de gabinete, passaporte suspenso e todas as outras violações de direitos humanos violados, e já vai completar 2 anos. E bem lembrado, eu não tenho nenhuma denúncia, não fui denunciado em nada. Em 2023, a imprensa colocou uma dúvida na sociedade, dizendo que eu poderia estar envolvido no dia 8 de janeiro. Eu estava investigando por conta de um órgão que tem aqui dentro do Senado, que me dava a obrigação de investigar, inclusive convocar ministros. Então, isso já era previsto, eu já dizia isso, vocês podem olhar no passado os vídeos, que isso iria acontecer por conta de perseguição política apenas. E saiu uma decisão do órgão internacional interparlamentar ligado à ONU, nos Estados Unidos, condenando o ministro Alexandre de Moraes por violações alegadas de direitos humanos contra o senador Marcos Duval, ameaça, atos de intimidação, ausência do devido processo legal em processos judiciais contra parlamentares, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação, indevida invalidação, suspensão, revogação ou outro ato que obstrui o exercício do mandato do parlamentar. Isso é um órgão, 130 países votaram de forma unânime a favor desse relatório. Então, já está na ONU. O que mais me impressiona é a passividade da sociedade,
principalmente da imprensa, que já está na cara, tá? Não tem o que ser discutido, que nós estamos sofrendo uma ditadura, que nós estamos numa ditadura. Não há mais o que dizer. Vocês têm que parar agora e entender que a geração de vocês vão sofrer por isso. Não é só nós que temos que brigar aqui, é todo brasileiro e principalmente vocês da imprensa, pela força da imprensa. Para dar golpe de Estado, basta manipular as informações e gerar medo na sociedade. O que Alexandre fez? Qualquer coisa, presos. Qualquer coisa, censurado. Qualquer coisa, tornozeleira. Gera medo. E vocês gerando notícias que não eram verdadeiras. Como se nós, da direita, estivéssemos planejando o ataque do dia 8 de janeiro, que está por vir a verdade absoluta do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí vocês vão, acredito eu, que vocês não vão ficar impressionados. E outra, tem gente ainda já condenada por corrupção e violação contra a mulher no governo do Distrito Federal, no governo ibanês, que a Justiça já determinou, já condenou em segunda instância por corrupção, lavagem de dinheiro e agressão à mulher com medida protetiva, e ele continua no cargo. O governador ibanês continua mantendo ele no cargo, um criminoso, um que quebrou os direitos da mulher e ainda, na segunda instância, foi condenado novamente por corrupção. Então, nós precisamos salvar esse país e nós não vamos ficar aqui apáticos ou vitimizados. Nós vamos para cima. Segura que nós vamos para cima. Deputado, pela oposição. Sou o deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição! O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega! Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil, que nos orienta a não fazer coisa errada, até mesmo com as emendas. Ele sempre nos orienta, faça a coisa certa pelos brasileiros. Não há tempo mais de nós lutarmos por isso. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso. Queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Algo totalmente ilegal dentro do processo jurídico. Eu relatei sobre o IOF com 383 assinaturas. E um outro poder derrubou a vontade do povo brasileiro com 383 assinaturas. Eu fui o relator. Quanta tristeza a gente lutar, fazer um relatório pensando no Brasil, nos mais pobres, e um outro poder, um único cidadão, derruba a vontade de 383 deputados e praticamente a aclamação do Senado. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia! Deputado, o senhor falou de 64, o senhor falou que a imprensa em 64 ficou do lado do povo, agora o senhor está invocando as Forças Armadas para ficar do lado do povo. O que o senhor quer, basicamente, com isso, fazendo referência a 64 duas vezes o senhor fez? Complemento aqui que a Mas só para a gente poder entender. Com relação às Forças Armadas, foi dito, inclusive, na minha manifestação.
há generais de alta patente presos e há um corte sucessivo no orçamento das nossas Forças Armadas. Há uma preocupação muito grande sobre a defesa do nosso país. Isso é suficiente, é a resposta. Líder, a gente Próxima só quer entender. pergunta. Mas a questão não foi orçamentária. Porque não foi orçamentária. A A questão foi uma defesa. A posição do parlamentar é individual e ele tem o direito de falar pela sua posição. Quer saber dele. O assunto não é esse. Vamos ao assunto e à posição das lideranças que manifestaram Líder, pelo então eu vou te conjunto. perguntar, sobre 1964, um integrante do bloco que vocês trouxeram aqui, das lideranças que o senhor trouxe aqui, disse que a imprensa tem que fazer a defesa como fez em 1964. Eu quero entender se vocês estão defendendo, como grupo, como bloco, como lideranças, algum tipo de interferência das Forças Armadas nesse processo do Supremo Tribunal Acho que Federal? nós falamos à toa. Peraí. Não. Eu vou responder. Nós estamos falando exatamente o oposto. Peraí, Marcos, O eu vou oposto. responder. O que a gente quer é democracia. O que a gente não tem no país hoje é uma democracia real. Hoje há exilados políticos. Hoje há jornalistas perseguidos. O que a gente está dizendo aqui é que a sociedade aonde se inclui a imprensa, é que a sociedade aonde se inclui também as Forças Armadas, que todos olhem para o que está acontecendo, porque o mundo está olhando, e não é os Estados Unidos apenas. A Alemanha está se manifestando e a imprensa alemã está se manifestando. A OTAN está se manifestando. E por que a referência a 1964? A referência para a sociedade, a referência sobre golpe veio da sua boca, inclusive. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Outra pergunta. Sobre Líder, Jair sobre- Bolsonaro, sobre a Exatamente. manifestação das Eu tenho uma lideranças. pergunta.